Animações quase sempre não se tratam apenas de cores vibrantes, reviravoltas mirabolantes e personagens caricatos. Sob uma ótica mais adulta, quase todas elas carregam mensagens subliminares e significados ocultos. São inúmeras as análises em sentido e os diagnósticos dos dias de hoje, principalmente em animações mais antigas, como as da década de 90 e anos 2000, que por conta da janela temporal envelheceram bem e hoje ainda são favoritas de toda uma geração. Os Padrinhos Mágicos é um dos melhores exemplos dessa geração de animação. Personagens icônicos, uma trama ainda bem lembrada e uma paleta de cores bem característica. Entretanto, uma teoria propõe que o personagem principal, Timmy Turner, não é simplesmente um garoto agraciado com a presença dessas criaturas mágicas, mas sim um garoto depressivo e dependente de remédios fortíssimos para sobreviver. Com isso, Cosmo e Wanda seriam, na verdade, uma representação metafórica dos antidepressivos Zoloft e Prozac. Ficou interessado? Então bora conferir a teoria. Logo no primeiro episódio da série, os Padrinhos Mágicos, ao se revelarem para Timmy, também afirmam que só aparecem para uma criança quando ela está com problemas. Da mesma forma, o médico psiquiatra só prescreve medicamentos tão fortes para alguém tão jovem quando detecta uma doença ou condição que precisa de tratamento imediato. Quando a criança resolve seus problemas, os Padrinhos Mágicos desaparecem, assim como um tratamento com medicamentos é interrompido uma vez que o paciente se recupera. Além disso, a teoria vai além, afirmando que as situações caóticas e muitas vezes destrutivas que se seguem aos desejos mágicos de Timmy nada mais são do que a representação de efeitos colaterais da medicação, já que para cada desejo, ou seja, para cada efeito positivo, sempre há uma consequência, o que se alinha também com o fato de que os antidepressivos, quando usados em excesso, podem causar efeitos indesejados e dependência que podem vir a perturbar a vida do paciente. Mas por que alguém como Timmy Turner precisaria de antidepressivos? Nessa teoria, Timmy é retratado como uma criança negligenciada. Seus pais estão frequentemente ausentes e parecem mais interessados em suas próprias vidas do que nas necessidades e no bem-estar do filho. No episódio 23 da terceira temporada, descobrimos que o motivo por trás disso é que eles desejavam uma filha. Daí o motivo de Timmy só ter roupas rosas e ser rejeitado. Além disso, para piorar a situação, a babá do garoto, Vicky, é tudo menos amorosa. Ela é dominadora e abusiva, tratando-o como incômodo, contribuindo ainda mais para a noção de que ele é um problema e um incômodo para aqueles que estão ao seu redor. Ainda segundo a teoria, Cosmo e Wanda não são vistos pelos demais personagens porque Timmy os esconde, assim como um paciente tentaria esconder o uso de medicamentos, por medo do estigma associado a eles. O professor Crocker, sempre obcecado por capturar os padrinhos, é interpretado nessa teoria como um viciado em abstinência, lutando para recuperar a sensação de euforia proporcionada pela magia. Em termos metafóricos, o alívio proporcionado pelas drogas. Na terceira temporada, se descobre que ele mesmo teve padrinhos mágicos em sua infância, sugerindo também que passou por momentos de sofrimento e precisou de uma ajuda mágica, por assim dizer. Por fim, também pode-se traçar um paralelo entre as demais fadas que aparecem na série, como o musculoso George Von Strangle e outros tipos de drogas, como nesse caso, os anabolizantes, que servem mais como uma crítica ao uso deste no caso. Achou pesado? Pois é, mas acontece que a teoria ainda possui mais uma segunda camada ainda mais pesada do que essa. Segundo essa ótica, Timmy pode ser considerado um garoto com alto risco de suicídio, e justamente por isso que ele acaba tendo que usar drogas tão pesadas, ou possuir dois padrinhos mágicos. A vida de Timmy é cheia de perigos e sofrimento. Seja o abuso de sua babá, a negligência de seus pais ou ainda suas próprias experiências traumáticas. Fato é que, mesmo tendo apenas 10 anos de idade, Timmy é exposto a uma quantidade anormal de estresse e perigo. Sem a intervenção de seus padrinhos mágicos, ele não teria sobrevivido a esses desafios. Se a negligência de seus pais não provocasse um acidente, então a sua própria depressão e ansiedade poderiam levá-lo a se machucar. E Cosmo e Wanda estão lá justamente para evitar que isso aconteça. Com isso, os Padrinhos Mágicos existem para proteger e ajudar as crianças em situações de crise física e emocional. No entanto, eles não podem revelar a sua verdadeira finalidade para Timmy, a de prevenir o suicídio, já que seria informação demais para uma criança compreender. Em vez disso, eles explicam que sua presença é porque o mundo é cruel demais com o garoto, ou seja, em termos que Timmy poderia entender e até mesmo ficar feliz com a notícia. A teoria também oferece uma explicação interessante para o porquê dos Padrinhos Mágicos desaparecerem quando uma criança atinge a idade adulta e também apagar suas memórias. Aos 18 anos, as pessoas são consideradas totalmente livres para tomar suas próprias decisões, incluindo a decisão de procurar ou não tratamento para suas doenças mentais. Portanto, não cabe mais às fadas ou ao uso imposto de remédios controlá-los, mas sim ao próprio paciente procurar ajuda se ela ainda for necessária.
Por fim, a teoria vai ainda mais longe, fazendo uma observação perspicaz para explicar a escassez de fadas. Tal como os recursos de saúde mental no mundo são limitados, profissionais preparados são raros e médicos de difícil acesso. Também há uma limitação no número de fadas disponíveis para ajudar crianças necessitadas. Portanto, as fadas que existem concentram sua magia para identificar crianças em maior risco, e ajudá-las. Isso explica até mesmo o porquê do filho do bilionário possuir uma fada na série, mesmo que, em tese, possa ter tudo o que quiser, já que não se trata de desejos comuns, mas sim da necessidade de supervisão e apoio psicológico, o que joga ainda mais sombra no fato de Timmy precisar não de um padrinho, mas de dois, ou seja, seu caso era realmente especial e precisava de atenção redobrada. Portanto, a trama de Os Padrinhos Mágicos, embora seja colorida com verde e rosa, nada mais é do que uma trama cinzenta e triste. Essa nova camada de interpretação sugere que a série aborda problemas mais sérios do que aparenta, e ainda tece críticas bem pontuais sobre a negligência do tratamento da saúde mental ainda na infância, e o acesso dificultado a remédios e outros meios de terapia. A metáfora é bem pensada, e até hoje, os criadores nunca negaram a sua veracidade, embora também não tenham afirmado. Fica a critério de cada um decidir, mas de qualquer forma, abre uma camada muito mais ampla para se pensar ao abordar Os Padrinhos Mágicos, bem como muitas outras animações.